Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro da carta de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos fazer aqui uma reflexão nesse texto. Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 12. E nós vamos meditar hoje aqui, começar a nossa meditação hoje aqui, e só vai terminar durante a semana no pequeno grupo, onde você vai poder dar a sua opinião acerca desse texto lá. Nós vamos pensar somente em um versículo. Romanos 12, meus irmãos, é uma metralhadora no inferno. Romanos 12 é apóstolo Paulo usando palavras assim poderosas para destruir tudo que está de ruim aí na terra. O apóstolo Paulo está nos fortalecendo através de Romanos 12. Nós vamos ler somente o versículo 12, que está projetado no nosso telão. Vamos ler todos numa só voz? Vamos embora, está no telão ali? Vamos lá. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Aleluia. Só até aí, fecha seus olhos. Pai, oh Deus, que palavra poderosa, Deus, que texto maravilhoso, profundo, intenso, ó Deus. Quantos ensinamentos, ó Deus, tem aí somente nesse versículo, Pai. Pedimos por meio do Teu Espírito, ó Deus, que o autor que inspirou o apóstolo Paulo para comunicar àquela igreja, ó Deus, a necessidade desses termos, ó Deus. Nós clamamos que este mesmo Espírito coloque em nós o mesmo entendimento, ó Pai, para que a Tua igreja, ó Deus, avance, para que a Tua igreja, ó Deus, mude, transforme este mundo, ó Deus, transforme, ó Deus, esse tempo em que nós vivemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que é um aluno da escola bíblica dominical, assíduo, não falta uma, você acompanha todas as nossas aulas lá pela internet, você conhece perfeitamente esse texto, você sabe que Paulo ele está no ápice do seu conhecimento teológico, quando ele escreve a carta aos Romanos, o ápice. E ele vem ali do capítulo 1 ao capítulo 11, trabalhando a teologia fina, teologia profunda, teologia linda, de 1 a 11. E a partir do capítulo 12, ele começa então a pegar toda aquela teologia linda, profunda, fina, e agora vamos falar assim, olha, agora gente, vamos colocar em prática. Vamos aplicar. Paulo tem essa metodologia em várias cartas dele, ele traz primeiro a doutrina e depois a prática da doutrina. E aí no capítulo 12, ele traz tantas informações, meu querido, que eu queria te desafiar, não hoje, não somente essa semana, mas te desafiar a colocar Romanos 12 em prática. Ah, Jesus. Se você colocar Romanos 12 inteirinho em prática, olha, eu vou te falar uma coisa, você já pode ir para o céu. Pode. Romanos 12, Paulo, ele começa lá nos primeiros dois versículos, o 1 e o 2, mostrando a necessidade de uma mente transformada. Renovai o vosso entendimento, para que a gente tenha um culto racional, entender qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E depois do versículo 3 em diante, ele vai trabalhar os relacionamentos humanos. Vai trabalhar um relacionamento você consigo mesmo, depois você, o seu relacionamento com o próximo, e depois o seu relacionamento com os seus inimigos. É lindo, capítulo 12. Mas como nós vimos aqui, nós vamos dar a ênfase a esses três princípios que Paulo traz aqui, 12. Deixa eu dar aqui uma coisa minha, particular, eu acho que tem alguns crentes que fazem isso, eu gosto muito desse número 12. Se eu jogasse no bicho, que não faço isso, né? Seria um bom número. As 12 tribos, né? Judá, as 12 tribos de Israel, né? E os 12 discípulos de Cristo. Eu gosto muito, já tive em algum tempo da minha vida aí, senhas, essas coisas todas, que eu gosto demais. Então, trazer aqui para vocês esse versículo, não creio que foi um direcionamento de Deus para você que veio aqui hoje.
Deus, quando coloca uma palavra, teríamos tantos versículos para pensar, tantas informações, capítulo 12, nós cremos que Deus, quando coloca uma palavra no coração do pregador, é porque Ele quer ministrar para você que está aqui e para você que está em casa, algo desse versículo aqui. Paulo, ele começa o texto falando de uma mente transformada, uma mente transformada pelo meio do poder de Deus. Segundo todas as orientações teológicas que ele deu lá, até o capítulo 11, o ser humano, o crente, a igreja do Senhor Jesus Cristo vive segundo esses preceitos, ou deveria viver. Eu queria te desafiar a pensar sobre isso como uma pessoa transformada em Cristo Jesus, seguindo esses 3 princípios do versículo 12, que nós vamos pensar aqui rapidamente. Primeira coisa, de uma vida transformada, ou uma mente transformada, ou de você, uma igreja transformada, é uma igreja, é uma vida, uma pessoa que vive de maneira celebrativa. Paulo diz, alegrai-vos na esperança. Gente, que informação poderosa para o nosso tempo, gente. Ter esse comportamento de alegria na esperança. Se fosse somente isso aqui, já bastaria para você ir embora para casa sorrindo por essa rua, sorrindo pelas ruas do Cruzeiro, entrar, quem sabe, lá no seu prédio, no seu apartamento, ou se você se deparar com o porteiro do seu prédio e dar a ele uma boa noite sorrindo. Chegar amanhã lá no seu trabalho, diante do seu chefe, ou diante do seu subordinado, e falar com ele, bom dia. Coisa linda, gente. A máscara hoje tem roubado de nós essa beleza que nós temos aqui, que é o nosso sorriso. E muito mais do que a máscara, esse tempo de pandemia, de luta, de recessão, de violência e tantas outras coisas, final do tempo, tem roubado de nós a alegria, meus irmãos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos falado isso aqui diversas vezes, você tem ouvido isso diante das notícias, do rádio, da televisão. A depressão tem crescido de uma forma assustadora. São mais de 16 milhões no Brasil, segundo o IBGE, em 2019. Que dirá em 2020 e 2021 com a pandemia. Mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você, precisamos ter essa bandeira da felicidade, de uma vida celebrativa, ter e carregar em nós essa marca que vai fazer a diferença onde pisar a planta do seu pé, querido. Temos andado, ultimamente, e especificamente nesses últimos tempos, tão preocupados, tão fechados, diante de tantas notícias complicadas. Ontem nós estivemos aqui na igreja, um casamento lindo, Jorge e Ana Luísa, e enquanto nós meditávamos ali no texto da palavra de Deus, ministrando sobre a vida daquele casal, nós falamos de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, onde Salomão, já no finalzinho da vida, ele escreve um dos livros mais azedos que tem na Bíblia, que é Eclesiastes. Salomão, depois de construir tantas coisas, depois de conquistar um reino de paz, ele escreve um livro e fala assim, olha, tudo vaidade debaixo do sol. Salomão estava chateado ali, azedo. Tudo ali não servia de nada. Mas, porém, ele chega no versículo 9 e diz assim, olha, porém, tem uma coisa que vale a pena debaixo do sol. Ele diz, desfruta a vida do lado de quem você ama. Você tem alguém que você ama do teu lado, que você pode desfrutar a vida? Diga amém, cara. Motivo de sorrir, gente, de desfrutar a vida. Nós não estamos aqui para pagar boleto, nós não estamos aqui para ficar pagando contas e construindo coisas, nós estamos aqui para desfrutar a vida com alegria. Como tem gente sorrindo aí, maravilha. A Bíblia nos chama a viver
felizes. Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos, lá no capítulo 4, versículo 4, Paulo preso, Paulo vivendo uma vida cheia de limitações, perseguições, ele diz: alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O cristão, gente, bota isso no seu coração. A Bíblia que está mandando aqui, cara. Para de ficar olhando essas notícias ruins aí, porque a nossa esperança não está nisso que está aqui, não. Paulo, quando ele está dizendo aqui, olha, alegrai-vos na esperança, ele está dizendo no céu, cara. É toda a base da teologia dele. A nossa alegria não está nisso aqui que nós estamos vendo, não. Por isso que a nossa alegria é na esperança de Cristo em nós, esperança e glória. Aleluia. Por isso nós não temos. Querida, mas pastor, você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe, são mais de 500 que morreram, mais de 500 mil, e a pandemia está aí ainda, a vida de Paulo aqui, meus irmãos, ele não estava vivendo uma vida boa, não, você sabe, você conhece a história. Paulo estava em sofrimento, e aí ele diz, alegrai-vos. Capítulo 2, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu não me envergonho e padeço nessa causa, porque eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. É a nossa fé em Cristo Jesus, queridos. Não dá para ficar andando aí, por mais que difícil que as coisas estejam, com essa cara amarrada. Olha para a pessoa do lado e dá um sorrisinho para ela assim, dá, com máscara e tudo. Veja para ela que você é feliz, cara. Você é feliz, cara. Você tem o céu por herança, rapaz. Está difícil, estava difícil para Paulo, mas olha, nós não podemos perder de vista o que está escrito em 1 Coríntios 2,9, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e jamais subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas maravilhosas preparadas para você. É nisso que Paulo está pautado, é nisso que vem a alegria dele, e é nisso que não está construído em coisas perenes, em coisas que a traça corrói, que o ladrão rouba. A nossa alegria, queridos, não está nas coisas que nós vemos. Paulo escreve isso no capítulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que as leves e momentâneas tribulações desse tempo não são comparadas com aquilo que Deus vai preparar em glória para a gente, Deus. Aleluia. Nada disso é comparado. Creia, querida. Deus tem algo maravilhoso. A gente, quando para ver, estudar a história de Israel, o povo de Israel, lá mais ou menos em 586 antes de Cristo, o povo de Judá estava sendo, sofrendo uma terrível perseguição da Babilônia. A Babilônia estava às portas de Judá para entrar ali, tomar a cidade. Jeremias, o profeta Jeremias vem e fala àquele povo. Jeremias fala assim, arrependei-vos, e prega, e aquele povo ainda prende Jeremias, e coloca Jeremias na cadeia. Então vem o rei da Babilônia, toma, leva, derruba o templo, leva pessoas exiladas para a Babilônia, uma bagaceira, meus irmãos. Olha, Jeremias, quando escreve o livro Lamentações de Jeremias, no capítulo 13, ele diz, eu sou o homem que viu aflição pela vara do furor de Deus. Olha o que ele escreve. Jeremias fala assim, eu vi a vara do furor de Deus. Ele prossegue dizendo, ele me levou e me fez andar em trevas, não na luz. Devera eles, volveu contra mim a mão de contínuo todos os dias. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou meus ossos. Quem está falando isso é Jeremias, o profeta, o grande profeta. Lá em Lamentações de Jeremias, você conhece o texto, mas quando chega no versículo 20, ele diz, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas logo em seguida ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Está ruim, cara.
o negócio está feio, o tempo foi queimado, as pessoas perderam para o grande rei da Babilônia, mas o que eu vou botar na minha memória é aquilo que me dá esperança, aleluia. É isso que move a nossa alegria, gente. O nosso combustível de alegria está no Senhor. Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É isso que o povo quer ver na gente, cara. Gente, não tem coisa mais chata do que gente chata, não é? É ou não é? A pessoa é chata, cara. Não é, eu sei que não tem ninguém aqui assim chato. Não tem. Mas tem igreja aí que tem gente chata. O cara é resmungão, ele reclama de tudo, ele vive chorando. E quando a Bíblia fala assim, fica alegre, cara. Eu sei que em alguns momentos, gente, a gente não está aqui vivendo na Alice País da Maravilha. Tem uns dias que, tem um dia mal, nós lemos isso aqui esses dias. Né? Tem um momento que a gente passa por tribulações. No mundo tereis aflições. Mas acompanhar uma vida contínua de gente resmungando, de gente triste, gente reclamando, isso não é bíblico, gente. Não é bíblico. Então, se você está nessa pegada aí, se você está nessa caminhada, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. O céu é a nossa esperança. Se alegre que ainda que a figueira não floresça, nós temos o nosso Deus e nós nos alegraremos no Senhor. Abacuque 3,19, aleluia. Então sorria, sorria. Chegue amanhã lá no seu trabalho, cara. Chegue sorrindo, cara. Chegue amanhã lá na sua sessão do quartel e dê um bom dia sorrindo, gente, em nome de Jesus. Sorria para a vida. Nós temos a esperança. Essa é a primeira recomendação que Paulo te dá aqui. Salmo 125, versos 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Ter alegria, esperança, hoje é andar na contramão de tudo. Primeira coisa, uma vida transformada é uma vida celebrativa. Celebre ao Senhor, desfrute a vida, cara. Você está vivo, você está respirando, cara. Desfrute a vida do lado da pessoa que você ama. Em nome de Jesus, a segunda coisa que nós vamos ver nesse texto, que uma vida transformada é uma vida que vive de maneira inabalável. Inabalável. Diz, sede pacientes na tribulação. Aí, pastor, agora você pegou pesado. Paulo, que isso, Paulo? Paciente na tribulação. Está difícil para ser paciente na tranquilidade. Está difícil de ser paciente concursado, com salário garantido, caindo todo mês. Está difícil. Está difícil com a casa própria, com a comida em cima da mesa. Porque a gente está vivendo um tempo aí, meus irmãos, que eu vou te contar. O povo estressado é esse nosso tempo. Pergunta de quebra-gelo do pequeno grupo. Anota aí, pastor Mendes. Pergunta de quebra-gelo lá no seu pequeno grupo nessa semana. O que te estressa? Só uma coisa, por favor, né, gente? Senão o quebra-gelo não acaba, né? Quebra-gelo. Né? Vai virar confissões ali, né? Uma coisa que te estressa. Consegue pensar aí alguma coisa que te estressa? Eu estava pensando enquanto isso, Paulo, deixa eu dar um testemunho aqui. Quem me conhece, eu estou nessa igreja aqui há quase 15 anos. Levar todo o tempo, congregação e aqui. O pessoal sabe que eu sou uma pessoa calma, né? Em regra, eu sou calmo, né? Eu sou muito calmo. Essa semana, vou contar um testemunho rapidinho. Não tem nada a ver com o texto. Essa semana, domingo passado, entraram no prédio lá de casa, na garagem, e roubaram a bicicleta. Isso é comum aqui em Brasília, né? O pessoal entra, a garagem aberta, entrou, tá? Aí, quando eu cheguei, eu tenho 2 bicicletas na garagem e estava faltando uma. Aí, olhei a bicicleta, ou a não bicicleta, e a bicicleta, tinha só uma. E, meus irmãos, eu fico imaginando outras pessoas, no meu caso, de coração, é ruim a gente louvar a si mesmo, né? Mas eu sou muito calmo. Eu vi a bicicleta faltando, eu olhei assim para o lugar, a ausência da bicicleta, né? Dá aquele uma tristezazinha, né? Mas subi assim, o prédio, roubaram minha bicicleta.
E fui, aí a Aline ligou para o síndico e tal, o síndico foi lá e falou assim, olha, aconteceu um negócio que, acho que ela desceu para conversar, falou por telefone, só para encurtar a história, o ladrão pegou a minha bicicleta, na verdade a bicicleta da Aline, e foi levando a bicicleta, mas quando ele estava andando, ele viu uma bicicleta melhor do que a nossa. Olha que doideira, né, cara? Olha, gente, eu não estou rindo que roubaram a bicicleta do outro, não é isso a ideia. Fazer o quê, né? A mãe dele chorou, né, cara? Aí foi lá, deixou a minha bicicleta, que era mais velhinha, e pegou uma mais nova, rapaz. Então, assim, eu só fiquei pensando o seguinte, gente, de coração, não me desgastei. Eu fico imaginando alguns de nós aqui, algumas pessoas estressadas, a bicicleta, não, eu fiquei tranquilo. E fechou aí, alguém ficou sem bicicleta, foi eu. E nem me estressei, não me estressei. Mas, gente, tem uma coisa que, agora é o testemunho ruim, tem coisa que me estressa, gente. E eu vou compartilhar com você. Eu acho que existe alguns demônios no trânsito, gente, que não é possível, a coisa não é normal. A gente entra no carro, pega a direção, parece que alguma coisa acontece na atmosfera ali, né? E tu fica nervoso. E se tem uma coisa que acontece no trânsito que me deixa intensamente nervoso, cara, é alguém andar devagar na faixa da esquerda, cara. Ali, gente, eu vou te falar uma coisa, eu esqueço que eu sou crente, cara. Porque eu fico tão nervoso, a minha família vê isso aqui. Mas é só eu que isso acontece, né, cara? Mas eu falando aqui para vocês, eu estou nervoso, cara, só de imaginar a cena. Gente, não tem ninguém aqui que faça isso, não, por favor, gente. Faixa da esquerda é para ultrapassar os veículos de velocidade, né, ambulância, carro de polícia e carro do pastor. Né? Por favor, cara. A gente andando na faixa da esquerda a 60, 30 por ano, não dá. O que é que te põe estressado aí? Igreja, Paulo, ele diz para a gente ser paciente na tribulação. Paciente. Como é que está o seu nível de paciência diante da pandemia? Me fala. Não fala não. Pensa aí. Como é que está o seu, né, seu reservatório de paz? Nós estamos vivendo um tempo de muito estresse. O cortisol está lá em cima. A gente está brigando com pessoas que a gente ama, em casa, por conta de não saber controlar todo esse estresse que nós estamos vivendo no nosso tempo. Uma vida transformada é uma vida paciente. Amém, irmãos? Que amenzinho chuchulento, cara. Uma vida transformada é uma vida paciente. Amém? Amém, irmãos? Vamos ter paciência. Paulo, ele fala o tempo todo para você suportar o outro, cara. Você ter, o amor, ele é paciente. 1 Coríntios capítulo 13. Nós precisamos ter essa característica de paz. Jesus é o príncipe da paz e nós seguimos Jesus, gente. Não dá para vivermos aí nessa vida estressada que nós estamos vivendo. Para com isso. Você quer chegar aonde? Você quer dar um treco aí e morrer, cara? É isso que você quer? Seu objetivo é esse? Em nome de Jesus, seja mais calmo, cara. A gente sabe que a vida tem lutas. A gente reconhece que existem tribulações. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tem tribulação? Tem, cara. Não tem facilidade. E exercer a paciência no meio do caos é que Deus nos chama. Nós precisamos fazer diferença lá no seu trabalho, quando a reunião estiver pegando fogo, todo mundo nervoso, porque não tem orçamento, porque o dinheiro está faltando, você vai trazer uma palavra de equilíbrio e de paz, porque você sabe em quem você tem crido. Amém, irmãos? Simples assim. Paciência. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Você recebe de Deus para você dar para o outro. Como é que você vai dar assim estressado desse jeito?
toma um chazinho, cara. Se tiver muito difícil, procura um médico, gente, de verdade. Porque não dá, os divórcios estão acontecendo aí, porque as pessoas agora estão morando mais tempo dentro de casa, o pau está quebrando. Vai para um psiquiatra, de boa, cara, não fica com vergonha, não. O negócio está demais, procura um médico. Mas não fica nessa guerra dentro de casa, porque isso vai causar um problema enorme para os seus filhos, que estão vendo aí vocês brigando ali. Paciência, cara. Está difícil manter a paciência, está desempregado, tem alguém da tua família doente, recorre a um chá, recorre a uma técnica de respiração, sei lá, faça alguma coisa, mas não fica nessa vida que você está vivendo. Você vai morrer e vai matar as pessoas que estão ao seu lado. E se você tiver com um carro na mão, então, meu querido, você pode ser uma arma no trânsito. Igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiro, alegria. Segundo, paciência. Tenha paciência. Isso tudo que nós estamos vivendo vai passar. Essa luta que você está passando no seu casamento vai passar. Tenha paciência. Esse momento político que nós estamos vivendo vai passar, meus irmãos. Em nome de Jesus, quantas lutas nós já passamos na história? Muito pior do que essa que nós estamos vivendo. Tenha consciência. Olha, quando a gente para ver a vida de Paulo e os discípulos de Jesus, por exemplo, o capítulo de Atos, capítulo 14, é fantástico, capítulo 14. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo. Arrastaram para fora da cidade, dando por morto. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, fez muitos discípulos. No dia seguinte do camarada ter sido apedrejado, gente, e tido como morto. E olha o que Paulo faz, o versículo continua dizendo, e tendo anunciado o evangelho naquela mesma cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para Icônio, para a cidade de Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos. Um camarada que foi apedrejado, voltou para os seus discípulos no dia seguinte, gente. Gente, não é possível. Às vezes a gente é apedrejado, às vezes a gente recebe uma palavra um pouquinho mais dura, a gente já parte para a briga. Os discípulos de Jesus, em Atos capítulo 5, versículo 38, diz, agora vos digo, quem está falando aqui é Gamaliel, orientando a turma. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram que não falasse mais no nome de Jesus e os soltaram. Olha o versículo 41 que diz assim, e eles se retiraram do sinédrio, alegrando-se por terem sido considerados dignos de afronta no nome de Jesus. Que coisa linda, gente. Saíram felizes por ter sido dignos de apanhar no nome de Jesus. Que mente transformada, gente. Que contramão de tudo que nós estamos vendo hoje, ou parte de que nós estamos vivendo hoje. Os discípulos com uma paciência enorme, Paulo com uma paciência enorme, se sente digno de sofrer em nome de Deus. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um largo horrível de charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, aleluia. Porque nós confiamos no Senhor e esperamos com paciência nele. Igreja do Senhor Jesus Cristo,
Como é que tem sido o seu nível de intolerância e de impaciência? A paciência é um luxo do nosso tempo. Demonstre a paciência lá no seu local de trabalho, dentro da sua casa, em nome de Jesus. Última característica que Paulo pede àquela igreja, de uma igreja transformada, numa mente transformada, uma vida transformada, é uma vida que vive na dependência de Deus. Ele diz perseverar em oração. Perseverar em oração. Aqui está a chave da paciência e da alegria, meus irmãos. Sem Deus, sem dependência em Deus, nós vamos olhar as circunstâncias e vamos chorar, e não vamos nos alegrar. Sem a perseverança na nossa oração em Deus, nós vamos explodir diante de pequenas ameaças. Perseverar na dependência de Deus. Paulo orienta a igreja a não parar de orar. É a intimidade de Deus que vai nos dar força para conseguir vencer todo esse mundo e ir na contramão de tudo isso que nós estamos vivendo. Oração. Uma vida de oração. Mas não essa oração que costumamos fazer de 5 minutos para sair de casa e de 2, 3 minutos para dormir. Talvez 30 segundos para agradecer o alimento. Não, perseverança em oração, queridos. É aquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É orar enquanto você dirige. Você sabe que existem alguns gatilhos, algumas situações. O quebra-gelo do nosso pequeno grupo dessa semana. Você precisa saber que existem coisas que te estressam mais. Fique atento, meus irmãos, para os pequenos gatilhos dessas coisas. Coisas que acontecem, que antecedem ao seu estresse. Fique atento. Ore a Deus para que Deus mostre o que te deixa estressado. Tem pessoas, meus irmãos, que elas ficam extremamente estressadas. Veja se isso não é o seu caso. Diante da fome. A fome. Rapaz, a comida está perto de sair. O cheirinho está ali, ó. Não chega perto e não fala alguma coisa difícil para esse ser humano, não, rapaz. Porque ele sai facinho do corpo. A fome é algo, é vital, né? Mas só que parece que algumas pessoas, devido a alguma coisa na história dela, quem sabe na infância passou fome, ou teve muita escassez, não sei, aquilo se agrava e ganha um reforço tão grande, que quando vai chegando perto da hora do almoço, meu irmão, sai de perto, cara. Então peça a Deus para mostrar para você quais circunstâncias você fica mais tenso. Por exemplo, no meu caso é o trânsito, não tenha dúvida. É entrar no carro, já entrar em oração, cara. Senhor, tira aquela senhorinha da minha frente lá do trânsito. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Aquele aposentado que está de boa no trânsito lá, cara. Ele está lá, ó, tranquilão. Não tem uma turma assim que acho que vai passear no trânsito, cara. Tira Jesus da minha frente. Não sei, ou então me dá força para eu cortar, sei lá. Ou então me dá paciência. Um dos mecanismos que a gente usa, e que eu uso, é você sair mais cedo de casa, viu, gente? Para que os apressadinhos no trânsito aí, sai mais cedo, meia hora mais cedo. Eu moro em Taguatinga, essa coisa agravou um pouquinho mais, né, agora, porque fica mais longe. Eu saio sempre 1 hora antes de casa, sempre. Eu levo, em média, 20 minutos de lá aqui, para não ter esses estresses. Então, peça a Deus para mostrar para você quais ambientes você está mais propício a uma explosão. Ore ao Senhor. Busque a presença de Deus o tempo todo. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Não fique ansioso, não fique nervoso, ore ao Senhor. Nós estamos com a igreja multiplicadora, um projeto dessa igreja, implantando, e um dos princípios é a oração. E eu quero encerrar a nossa reflexão dessa noite, te desafiando a orar mais, cara. Não sei o que você vai fazer da sua vida.
se você vai acordar mais cedo, vai dormir mais tarde. Segundo a palavra de Deus, persevere em oração. Para com essa oração flechas. A gente faz, alguém já ensinou a oração flecha, que você solta uma palavra, né? Senhor, abençoe. É bom, em alguns momentos, soltar, mas não, Deus quer que você passe tempo. Jesus nos ensinou isso em Lucas 18, quando ele conta a parábola da mulher diante do juiz, insistindo, resolve minha situação, resolve minha questão, resolve. E o juiz falou assim, tá bom, eu vou cuidar desse caso, vou resolver o teu problema. E o interessante é que o texto termina lá em Lucas 18, capítulo 18, versículo 8, onde Jesus fala assim, será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? A fé associada à perseverança em oração, na dependência de Deus, querido. Igreja, coloque aí diante do Senhor a sua vida de oração. Talvez de tudo que você ouviu aqui nessa noite, de uma vida transformada, o que mais precisamos de transformação, e evidência dessa transformação é a nossa dependência em Deus em oração. Fazendo a minha devocional no livro de Juízes, e você conhece o livro de Juízes, como ele é cíclico. As coisas vão acontecendo na história do povo, nesse período entre onde o povo de Israel era dominado ali, orientado pelos profetas, e passa então a ser orientado pelos reis, 300 anos em média ali desse período de Juízes, onde o povo, ele vive um ciclo de acertos e erros. Eles começam bem, daqui a pouco eles caem na idolatria, aí a mão de Deus pesa sobre eles, aí eles oram, eles clamam a Deus. E aí eles clamam a Deus, Deus envia um juiz, um profeta, alguém para cuidar daquele povo, para dirigir aquele povo. E aí quando eles são direcionados por aquele povo, eles voltam a Deus e voltam à prosperidade. Aquele profeta morre, aquele juiz morre, eles caem, vem a mão de Deus, eles oram, Deus manda o juiz, e essa no ciclo, e é muito o que acontece com a gente. Oração, meus irmãos, é a chave que abre as portas de Deus para a nossa vida. Eu quero encerrar a nossa meditação nessa noite, trazendo aqui esses 3 desafios para a sua vida, para a minha vida, para a vida de você que está em casa. Talvez você fale assim, não, pastor, eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, estou super feliz, estou na felicidade extrema, estou muito tranquilo, estou muito calmo. Talvez é a pessoa que você conhece no seu trabalho, alguém na sua casa, que está passando um momento depressivo na vida, querido. Alguém que está vivendo um momento ruim das suas emoções, e que precisa dessa alegria de Deus. Pode ser alguém que você conhece, mas pode ser alguns de nós aqui. O nível de tristeza, talvez alguns moderados, mas alguns podem estar precisando até de uma medicalização. Em nome de Jesus, eu queria te conduzir durante essa semana. Nós vamos ter a semana recarga diferente nessa semana agora. Nós costumamos ter aqui na última semana do mês a semana recarga, semana de oração. Você que é membro dessa igreja conhece, nós viemos todos os dias aqui para o templo de 8 da noite às 9 e oramos aqui no templo. Essa semana eu quero lançar um desafio diferente para você. Uma semana de oração. E você vai orar nesses princípios que nós pedimos aqui. Alegria. Gente, mais reuniões alegres na nossa casa, gente. Mais sorrisos à mesa, enquanto nós nos alimentamos. Mais amigos brincando, dando gargalhadas na sua vida, em nome de Jesus. Uma semana de gargalhadas, aleluia. Uma semana de paz, você vai buscar isso durante essa semana, em nome de Jesus, todos os dias. O desafio é 1 hora. Nós
fazemos aqui como uma metodologia para todos estarem aqui, de 8 às 9, se você quiser seguir essa metodologia na sua casa, for mais fácil, já chegou do trabalho, pare, entre no seu quarto, lá 8 às 9, e ore ao Senhor, pedindo para que Ele renove as suas forças, te encha de alegria, te enche de paz, o seu casamento, a sua empresa, e aí você vai estar fazendo um terceiro princípio, que é de oração perseverante. Mas, meus irmãos, oração perseverante é orar mesmo ali, ó, igual a viúva. Resolve o meu problema, Senhor, me dá alegria. Deus, o Senhor sabe como eu estou andando tenso, triste, enche minha casa de alegria. Senhor, minha esposa não está bem, enche dela de alegria. Senhor, minha filha não está bem, enche dela de alegria. E vamos lutar com Deus, em nome de Jesus, como Jacó fez, lutou com o anjo. E essa é a expressão que eu queria terminar, nosso desafio, porque na sexta-feira, aí sim, na sexta-feira nós vamos vir por templo, e nós vamos fazer aqui uma mini vigília aqui, aleluia, de 8 à meia-noite. E o tema que nós vamos trabalhar nessa vigília é esse texto de Jacó lutando com Deus. Vamos estudar esse quadro, cara. Eu queria pedir aos irmãos que têm o seu pequeno grupo, na sexta-feira, por favor, coloque ele para quinta-feira, em nome de Jesus, para que você, lá no seu pequeno grupo, onde nós vamos estudar esse texto, você tenha tempo de refletir sobre ele, e na sexta-feira nós possamos ter aqui uma vigília de oração, buscando a Deus. Nós estaremos com os pastores aqui, o corpo diaconal, todas as pessoas da nossa igreja, a liderança, para nós estarmos orando, para Deus restituir a alegria do nosso povo, cara. Não dá, cara. Tanta gente triste, tanta gente deprimida, tanta gente estressada. E eu queria, em nome de Jesus, permita-me, Deus, Deus tem colocado desafios, a gente na liderança dessa igreja, já oramos aqui, mas eu queria desafiar todos vocês, você que está em casa, cara, há 2 pedidos de oração todos os dias, nós estaremos orando pela sua vida, por paz, por alegria. Você incluísse 2 nomes nessa tua oração, dessa semana, nós vamos invadir o céu. Romanos, Hebreus manda a gente fazer isso, com ousadia. Intercedendo pela vida da nossa querida irmã Maria José, vamos interceder pela vida dela. Vamos entrar no trono de Deus ali em oração, intercedendo, em nome de Jesus, todo mundo, gente. Irmã Maria José teve um diagnóstico não muito bom, vai precisar fazer uma cirurgia em breve, né, Samuel? Nós vamos orar, cara, nós vamos interceder, nós vamos clamar pela vida da irmã Maria José aqui nessa igreja. Todo dia, cara, você vai lembrar da irmã Maria José, você vai botar lá e vai orar, vai interceder, em nome de Jesus, nós vamos reverter a situação pelo poder da oração, cara. A oração perseverante, persistente, em nome de Jesus. Deus vai mandar a cura lá para a irmã Maria José, não vai precisar nem fazer cirurgia, em nome de Jesus. Nós cremos. Deus, o Senhor, a sua vontade pode ser diferente dessa que nós vamos pedir, mas nós vamos pedir, Deus. Vamos pedir. Vamos insistir essa semana com o Senhor. É claro, a sua soberania, o Senhor é dono de todas as coisas, mas nós vamos fazer o que a Bíblia diz, clama a mim, anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Nós vamos clamar pela irmã Maria José. Irmão Samuel, nós estamos juntos aí, viu, Mateus, nessa guerra aí, em nome de Jesus. Irmã Maria José, nós estamos juntos nessa guerra aí, em nome de Jesus. E a outra pessoa que eu gostaria que você colocasse também na sua oração é a irmã Rebeca, neta da irmã Volga. Está internada. Já pedimos oração, uma Muralha orou aqui por ela. Talvez você não conheça. Acho que talvez a maioria aqui não conhece. Nós vamos orar pela Rebequinha. A Rebeca está numa situação muito difícil. O quadro dela requer muito cuidado. Rebeca, lembra desse nome? Rebeca Maria José. Rebeca Maria José. Ore, Senhor, ore de joelho, nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Eu queria convidar vocês, se prostrar diante de Deus, se ajoelhar, colocar o seu... Eu quero chamar aqui os diáconos dessa igreja, os pastores da igreja, vem cá, por favor, pastor Mendes, tem mais pastor aqui, irmão Samuel, por favor, vem cá que nós vamos orar. Se prostre diante de Deus aí, nós vamos clamar, interceder, agora levantar um clamor, perseverança, o que você tem aí para colocar diante de Deus durante essa semana? O que você tem para clamar diante de Deus durante essa semana, com intensidade, com foco, com persistência, com fé, com ousadia, clamar diante de Deus. Sim, se prostre diante de Deus, de 8 às 9, se você não puder, faça de meio-dia, 1, de 6 horas da manhã, às 7, não importa o horário. Mas Jesus falou uma vez para os seus discípulos, vocês não podem ficar 1 hora comigo orando?
Então você vai fazer isso durante essa semana, em nome de Jesus. Entre na presença de Deus aí, querido. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor por controle emocional. Clame ao Senhor por fé. Clame ao Senhor por paz. Paz. Deus, enche a nossa casa de paz, Deus. Encha, Deus. Repreende, Pai, toda essa guerra, em nome de Jesus, Deus. Meu lar é um lar de paz. O nosso lar é um lar de paz, que vai fazer diferença lá no condomínio. Não tem gritaria dentro da nossa casa, não tem, porque é um lar de paz. Em nome de Jesus. O que eles vão ouvir saindo da nossa casa, Deus, essa semana vai ser gargalhadas, ó Deus. Aleluia. Famílias sorrindo, porque nós vamos receber notícias. Nós seremos surpreendidos por Deus nessa semana, em resposta da nossa oração. E o barulho que vai acontecer lá vai ser um barulho de júbilo. Aleluia. Vai ser a celebração. Vai ser um barulho de louvor. Aleluia. De exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, transforma a nossa mente, ó Deus, para que a gente possa experimentar qual boa, agradável e perfeita a Tua vontade, Deus. Transforma a nossa mente, ó Deus, nos dando comportamentos de alegria na esperança. Transforma a nossa mente, ó Deus, nos dando paciência no meio do caos, da tribulação. Transforma a nossa mente, ó Deus, nos dando uma dependência de uma vida de oração contínua diante do Senhor, ó Pai. Espírito Santo, nos dê uma semana de milagres. Aleluia. Pai, mostra qual diferença tem num sorriso. Mostra, Deus, para nós, para a Tua igreja, para o ambiente em que nós chegamos, como é poderoso um bom dia, seguido de um sorriso, ou acompanhado de um sorriso. Oh Deus, o sorriso deixa o nosso rosto mais bonito. A Tua palavra nos diz isso, oh Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, nessa oração perseverante, a partir de hoje, ó Deus, a vida da irmã Maria José, ó Deus, e da Rebeca, Pai. Pai, nós cremos no milagre, nós cremos que o Senhor pode curar estas duas servas do Senhor agora, Pai. Neste exato momento, enquanto clamamos, ó Deus, aquele tumor some, agora, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos no Teu poder, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós estaremos intercedendo durante essa semana, e se preciso for na outra, vamos clamar, ó Deus, como aquela viúva, e como foi uma orientação do Teu Filho Jesus, ó Deus, pela vida das Tuas servas, ó Deus. E se porventura, ó Deus, o Senhor nos mostrar outras pessoas, outros nomes, até mesmo as nossas vidas, ó Deus, nós estaremos intercedendo, clamando, buscando, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, através das nossas vidas transformadas, transforme outras vidas, ó Deus. Faça um milagre, ó Deus, no nosso meio. Mostre as maravilhas no meio dessa igreja, ó Deus, em resposta ao clamor, ó Deus, de um povo que se humilha, de um povo que busca a Tua face. Sara a nossa nação, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.